Boa tarde, alunos, alunas, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo a gente. Nós estamos aqui em mais uma aula do Centro de Mídias, uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Jennifer, estaremos aqui com a Maria Fernanda, discutindo as questões relativas ao trabalho e filosofia, não é mesmo? É isso, obrigada, Jennifer. Oi, primeiro médio, que prazer poder estar aqui com vocês. Como vocês estão? Espero que estejam bem aí em casa, espero que estejam se cuidando, tomando as devidas medidas de segurança para manterem a saúde, a de vocês, a dos familiares. Espero encontrá-los todos muito bem nessa quinta-feira, que é dia de filosofia no Centro de Mídias. Então, a gente vai começar o nosso encontro saudando também os professores que sempre nos acompanham e que são muito mais do que bem-vindos, né, nas nossas aulas semanais. E vou contar então que a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a de analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas. Bem, essa habilidade ela está inserida no conteúdo Teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Essas teorias do Estado nós viemos trabalhando ao longo do nosso percurso, né? E hoje a aula que nós teremos é Trabalho e Filosofia, parte 2, porque ela se trata de uma continuação da aula que nós tivemos na semana passada, que se chamava, não por acaso, Trabalho e Filosofia, parte 1, na qual nós vimos, então, um pouquinho algumas perspectivas não tão positivas, algumas valorações não tão positivas, né, do que seja trabalho. Para a gente lembrar, então, como que eram essas valorações negativas a respeito do trabalho, eu trouxe para vocês duas citações que vão na tela e a gente começa vendo, então, o Xenofonte. Mas, antes da gente ler a citação do Xenofonte, vamos lembrar juntos aqui quem foi, né, o Xenofonte. Pelo nome assim, acho que já dá para a gente sacar que ele foi um filósofo, foi um grego, né? Ele era discípulo do Sócrates, ele e mais um montão de gente, né? Mas o Xenofonte, ele tinha uma característica bem interessante que não era incomum à época em que ele viveu, e a gente tem aí como datação aproximada da vida dele, de 430 a.C., supostamente o ano em que ele teria nascido. Por que a gente fala supostamente? Porque naquela época não havia um registro muito preciso como o que a gente tem hoje, né? E teria então morrido no ano de 354 a.C. O Xenofonte, ele era, assim, um discípulo de Sócrates, mas ele era um mercenário. E hoje, quando a gente fala mercenário, o que vem, assim, na cabeça de vocês? O que eles põem aí, Jennifer? Vamos mercenário. Eu sei que aparece em jogos e tudo. Estamos esperando abrir o chat para ver o que eles estão dizendo quando ele... Matador. Matador, né? Quem que pôs esse? Foi a Ingrid. Ingrid, olha, não tá tão fora, viu? Assassino. matador. Nossa, eles estão relacionando super com a proposta da época. Assassino, matador. Então, assim, normalmente, quando fala mercenário, algumas pessoas pensam em gente muito ambiciosa, né? Gente que quer ganhar dinheiro a todo custo. Mas você é um mercenário, né? Assim, quando você vai comprar uma coisa muito cara, você fala, nossa, mas essa loja é uma loja mercenária, né? Mas, assim, no início, né, na origem da palavra lá na Grécia Antiga, o adjetivo mercenário, ele estava muito mais relacionado a isso que os estudantes trouxeram no chat. Porque o que era um mercenário? O que o Xenofonte era, né? Ele era um cara que, assim, ele lutava nas guerras, ele se oferecia como soldado, mas ele recebia um soldo, ele recebia um pagamento por isso. Então, quer dizer, ele não estava lutando na guerra por fidelidade, por ideais, nada disso. Ele estava lá porque, assim, era o trabalho dele, ele estava interessado no pagamento que ele ia receber no fim daquilo tudo, né? Ele era um mercenário. E assim, sabe, gente, não pensem que mercenários eram muito incomuns, assim, à época, porque não eram. Tanto que, um tempo depois,
bastante tempo, vários séculos depois, né? Lá no que hoje é a Itália, o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, famoso por ter escrito a sua obra O Príncipe, além dos discursos de Tito Livio, né? Mas no Príncipe, o Maquiavel, ele escreve uma passagem sobre os mercenários. Então, ele diz assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa gente que vende o seu trabalho para lutar na guerra e ganhar dinheiro em troca disso. Porque, assim, eles não estão nem aí para se você vai ganhar ou se você vai perder. Aliás, eles são muito interesseiros. Enquanto você não está em guerra, eles querem trabalhar para você. Agora, surgiu uma guerra, eles já estão pulando fora, né? Maquiavel falava sobre os mercenários. De toda forma, assim, o Xenofonte, ele trabalhava como um mercenário, né? E aí eu trouxe para vocês essa frase que diz assim: o trabalho, dizia o Xenofonte, o trabalho é retribuição da dor mediante a qual os deuses nos vendem os bens. Então, olha a perspectiva que o Xenofonte tinha do trabalho, hein? Trabalho é retribuição da dor através do qual nós obtemos os bens. É uma valoração bem negativa do trabalho, ligando, né, o trabalho diretamente à dor. Né? E não muito diferente disso, nessa mesma linha vai o Cícero. Né? O Cícero, que foi um cônsul romano, eu tenho certeza que nas aulas de história vocês já ouviram, pelo menos assim por cima, esse nome, né, do Cícero. E o Cícero, quem ele era? Né? Ele foi um cônsul, ele assume, né, Roma em 63 antes de Cristo. E nesse mesmo ano, ele escreve, na verdade ele profere, mas depois acaba escrevendo 4 discursos que são nomeados de catilinárias. Catilinárias. Aí vocês vão dizer, nossa, mas que nome estranho, né, para um livro, enfim, para discursos. É porque ele escreveu esses discursos criticando Catilina, que era, à época, uma figura assim, muito presente na política, né, no Senado, e que pretendia dar um golpe contra o Cícero. Daí o Cícero não deixa por menos, né, e escreve uma série de 4 discursos detonando o Catilina. Né, o que é até interessante. Né? Então, em vez de partir para a briga, o Cícero foi muito mais esperto e fez uso da arma da palavra, não só uma vez, 4 discursos que ele profere para atacar o Catilina, dizendo que ele era desleal, dizendo que ele não se importava com o povo, enfim, que ficam depois conhecidos como catilinárias. Uma outra peculiaridade, curiosidade a respeito do Cícero, que foi esse cônsul romano, é que, assim, vocês vejam como a gente faz as coisas e às vezes nem sabe de onde elas surgem ou como elas são antigas. Né? O Hegel, que foi um grande filósofo, ele dizia assim: a tradição é uma espécie de elo sagrado, ou de corrente sagrada que nos liga com o nosso passado. E sabe, gente, a gente vivencia tanto essa conexão sagrada que o Hegel dizia, né, da tradição, que às vezes a gente nem se apercebe que a gente está vivenciando a tradição. Então, o Cícero, ele era filho de Cícero, o Velho. Cícero o Velho era pai desse Cícero que a gente está falando agora. E esse Cícero que a gente está falando agora teve um filho, e adivinhem como ele nomeou esse filho? Cícero o Jovem, né? Então, hoje, quando a gente conhece uma pessoa e a gente pergunta assim, qual é o seu nome? E a pessoa fala assim, eu sou o João Neto, eu sou o João Filho, né? É porque, em algum sentido, tem ligação com o que já se fazia lá na Roma Antiga. Isso é super interessante. Às vezes a gente não se apercebe dessas coisas, né? Mas, assim, eu falei tudo isso porque eu trouxe uma frase do Cícero para vocês também, falando, né, a perspectiva que ele tinha em relação ao trabalho. Uma perspectiva ruim, né, parecida com essa que a gente viu do Xenofonte. Olha o que o Cícero me falou. Nada de bom
e honorável pode sair de uma oficina? Isso é duro, porque ele está dizendo assim, seguinte, de um local onde as pessoas fazem trabalho duro, trabalho braçal, nada de bom e honorável sai. Quando ele usa oficina, ele está usando a palavra oficina, quer dizer, não é nem propriamente essa, porque essa é a tradução para a língua portuguesa, mas quando ele usa essa palavra, ele está querendo dizer assim, oficina enquanto um lugar onde as pessoas trabalham braçalmente, né? Olha, nada sai de bom e nem de honorável desses lugares. Certo? Essas valorações bem negativas que a gente tinha em relação ao trabalho na antiguidade. Aqui no chat, Maria Fernanda, tanto os professores quanto os alunos estão trazendo contribuições muito interessantes. Que ótimo! Os alunos estão reforçando o que você falou na aula passada sobre a palavra tripalium, fazendo essa ligação. Uhum. E a professora Ronilda, ela escreveu que essa relação dos filósofos, dos pensadores antigos, com a condição do trabalho, reforça a visão que nós temos hoje. Em algum sentido, reforça mesmo, muito embora, professora Ronilda, excelente, professora Ronilda, muito embora, depois a gente veio construindo toda uma tradição de pensamento que acabou, assim, jogando por terra essa ideia que se tinha e construindo uma outra no lugar. Agora, é assim, quando a gente fala de ideias, né, de mentalidades, a gente está falando de um negócio que é quase geológico, né? Então, assim, são camadas e mais camadas de sedimentos e terra e diferentes materiais que vão compondo, assim, um solo, que é o solo das ideias, e quando eu digo assim, vai se construindo uma nova mentalidade no lugar da outra, isso nunca significa que a outra fica perdida. Isso que a professora Ronilda trouxe é muito interessante mesmo, né? Beleza, então vamos seguir. Daí, não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu gostaria de propor uma perguntinha para vocês no chat. Não fiquem bravos, porque eu sei que eu estou aqui com o primeiro médio e que vocês já são adultos, né? Mas eu pus uma pergunta aí que diz assim, o que você quer ser quando crescer? Eu pus entre aspas porque eu sei que vocês já cresceram. Tem mais para crescer, mas vocês já cresceram. Respondam, se vocês ouvissem essa questão, não levando em consideração essa parte do quando crescer, enfim, como vocês responderiam? Me contem aí no chat. A gente já se vê. Nós temos uma diversidade aqui. A Luana falou que quer ser policial. Uhum. A Cecília, advogada. A Vitória, médica. O Fernando, youtuber. Uhum. E a Maísa, professora. Legal, um montão de coisas diferentes. Só que agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte. Por que quando eu perguntei para vocês o que você quer ser quando crescer, por que foi 100% do chat? Respondeu com profissões? O outro escreveu assim, quando eu crescer eu quero ser mais alto. Tá.
Aham. E independente. Então, 98% do chat responderam com profissões. Foi. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, por que vocês responderam essa pergunta com profissão? Porque eu só perguntei assim, o que você quer ser? Eu não perguntei qual profissão você quer ter, né? Qual trabalho você quer desempenhar. Então, assim, Jennifer, se eu te perguntasse, o que você quer ser quando crescer? O que você me diria? Feliz. Eu diria que eu quero ser, assim, uma pessoa da hora, né? Uma pessoa que os outros gostem de conviver, de estar juntos, né? Mas olha que interessante, que eles poderiam ter respondido isso, né? Alunos, vocês poderiam ter respondido isso, mas 98% de vocês responderam essa pergunta com uma profissão. Por que será? Por que a gente faz automaticamente, quase instintivamente, essa conexão entre o ser e a profissão? Porque a gente teve aqui uma prova de que essa conexão é feita quase automaticamente. Né? Eu vou contar para vocês, então, de um ponto de vista histórico e filosófico, por que a gente chegou nessa situação em que a gente associa quase instintivamente o ser com a profissão, ou seja, com o trabalho. Vamos lá. A gente vai sair de uma perspectiva negativa do trabalho que a gente vinha carregando desde o último encontro para agora adentrarmos uma outra seara que vai tentar mostrar para a gente que, trabalho é um negócio extremamente positivo. E quem é que vai, assim, dar o pontapé inicial nesse tipo de pensamento? É o Martinho Lutero. Lutero, com certeza já ouviram falar dele nas aulas de história, tanto do Lutero quanto do Calvino. Estão ligados com o que a gente conhece em história como Reforma Protestante, né? E o Lutero, ele tinha uma frase muito sintomática, muito simbólica do pensamento dele, em que ele dizia assim, vejam comigo aí na tela. De trabalho não há quem morra. De ociosidade, sim. Porque o ser humano nasceu para trabalhar, como as aves nasceram para voar. Então vamos lá ver. Olha o tempo histórico que o Martinho Lutero está produzindo, escrevendo, né? Ele nasce no ano de 1483, aqui a gente já está no depois de Cristo, né? E ele morre em 1546, quer dizer, séculos XV, século XVI, né? E daí ele está defendendo, então, gente, uma ideia de trabalho que é muito, muito, muito diferente da ideia de trabalho que os gregos concebiam quando eles diziam que trabalho é tortura, trabalho é tripalium, né? Trabalho é a retribuição da dor com a qual os deuses nos provêm os bens. Nada de bom, dizia o Cícero, pode vir do trabalho braçal. Então, vejam que concepção tão diferente, tão oposta, né? Que o Lutero, o Calvino, enfim, estão defendendo agora nesses séculos XV e XVI, e que vão no bojo, né, da Reforma Protestante, que é por eles, então, iniciada lá na Europa, né? E aí, só para a gente ter uma ideia de como que o Lutero entendia a palavra trabalho. Trabalho no alemão, vai na tela para vocês, antes se falava Arbeit, né? Trabalho. Mas aí o Lutero propõe que se substitua o uso do termo Arbeit pelo uso do termo Beruf, né, que também é trabalho em alemão. Só que o termo Beruf, ele não surgiu do nada. Ele é, assim, um jogo de palavras, um joguete que o Lutero fez com uma outra palavrinha também da língua alemã, que é a Berufung, que é a vocação. Então, rufen, né, é o verbo chamar, então Berufung é a vocação, é o chamamento. Aí o Lutero diz assim, vamos pensar, trabalho a gente pode simplesmente chamar de Beruf, que vem do Berufung, da vocação. Então, o Lutero está defendendo que trabalho, na verdade, é sinônimo de vocação.
Como se o homem, assim, quando ele nasce, ele já estivesse vocacionado para trabalhar. É como se o homem já nascesse com o dom, com a vontade, com a capacidade, a habilidade, o chamamento, a vocação de trabalhar, segundo o Martinho Lutero, né? E bem, para aqueles que se interessarem um pouquinho mais sobre os posicionamentos do Lutero, do Calvino, e também a respeito do que era defendido, né, na Reforma Protestante, que virou a Europa de cabeça para baixo, gente. Vocês podem procurar aí na internet as 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências, que é escrita lá em 1517, porque um dos pontos cruciais que esses dois pensadores, o Lutero e o Calvino, né, criticavam a respeito da Igreja Católica, era a coisa das indulgências. Sabe? Quando a Igreja Católica dizia assim, você pode comprar um pedacinho do céu para garantir a sua paz na eterna morada, quando depois da sua ida, né, do solo terreno, né? Daí os protestantes, né, o Lutero e o Calvino diziam, isso aí é balela, isso aí é engodo, é coisa da igreja para pegar seu dinheiro. E defenderam, né, esse posicionamento nas 95 teses. E também, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, a obra sobre comércio e usura, que data também do 16, lá de 1524, né? Mas é importante a gente ter em mente que a Reforma Protestante vai trazer essa nova concepção sobre trabalho. O trabalho, ele deixa de ser um castigo divino, ele deixa de ser semelhante à tortura, para ocupar esse novo lugar em que ele é tido como uma vocação. Ele é tido como, assim, um chamamento. A gente já nasce chamado, vocacionado para trabalhar. Ora, se os homens nascem para trabalhar, assim como as aves nascem para voar, quer dizer, dá para alguma ave não voar? Faz parte da natureza das aves voar, assim como faria parte da natureza dos homens trabalhar, não é? Aí, é que na tela seguinte, a gente vê, então, que acontece, a partir da Reforma Protestante, uma recolocação, uma inversão das questões da riqueza e da pobreza. Porque se antes, e muito pautado pela Igreja Católica, a pobreza era elogiosa, né? Era sinônimo de um posicionamento respeitoso, temeroso perante a Deus, porque eu suporto as mais difíceis agruras na terra, inclusive a pobreza, né? Então, agora a gente tem uma recolocação, porque Martinho e Lutero estão dizendo o seguinte, não, olha só, nós somos vocacionados para trabalhar. Ora, se do nosso trabalho a gente obtém riqueza, a gente não pode achar isso ruim, não é? Então, quer dizer, quanto mais riqueza eu obtenho fruto do meu trabalho, tanto mais eu estou agradando a Deus. E as riquezas aparecem, então, nessa nova figura do resultado da nossa vocação. Quanto mais a gente agrada a Deus, isto é, quanto mais exercemos nossa vocação, quanto mais trabalhamos, mais recompensas materiais advirão deste trabalho. E isso não é ruim, diziam Lutero e Calvino, né? Essas falas quase revolucionárias, né, de Lutero e de Calvino, se davam aí, como a gente viu na telinha anterior, se davam no período do Renascimento, séculos XIV até aproximadamente séculos XVI. E o Calvino, inclusive, chega a fazer uma retomada literal do que o apóstolo Paulo dizia, né? O Paulo dizia assim, aquele que não trabalha não faz jus nem a própria comida. É um provérbio que se dizia à época, né, na antiguidade, consta do livro Tessalonicenses, na Bíblia. Sabe quando
Sabe quando a nossa mãe diz assim, ah, mas você não vale nem o que come? Não sei se a mãe de vocês fala isso, a minha falava, a sua falava? Quando eu não ajudava em casa. É claro. Oh, mas era duro isso, era pesado, né? Nossa, mas nem o que a gente come isso é muito pesado, né? Nossa, agora eu estou pensando aqui, as mães falavam cada coisa, né? Não sei se a mãe de vocês fala isso, mas falava assim, você não vale nem o que come, você não quer lavar uma louça, você não vale nem o que come, né? E as mães nem sabem, mas elas estão mobilizando o apóstolo Paulo. Né? Elas estavam mobilizando a relação do que você sobrevive com o valor do quanto que você trabalha. Perfeito, que já está dada aí nessa fala do apóstolo Paulo e que depois aparece assim muito clara, muito nítida na Reforma Protestante. Perfeito. E isso contribui, né, Maria Fernanda, para perceber como a sedimentação das ideias ao longo da história, né? A princípio, então, como você colocou, como um exercício relacionado à dor e depois com a valorização. Perfeito, é isso. E as ideias vão se sedimentando, né? Uma mais ou menos assim, por cima da outra. É aí que a gente chega, portanto, na inversão do sentido cristão, que era comumente atribuído ao trabalho, né? Aí a gente tem uma citação do Gênesis: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Que é o trabalho como castigo divino, né? Quando Adão e Eva cometem o pecado original e caem do paraíso, né? Então eles têm um dos castigos é o de ter que trabalhar, ter que ganhar o próprio sustento com o suor do rosto. Mas aqui a gente deixa, com a Reforma Protestante, a gente deixa de entender o trabalho enquanto castigo divino e passa a entendê-lo como uma vocação, como um chamamento divino, uma perspectiva muito diferente que eles estão trazendo para a gente, né? Só para a gente entender um pouquinho a diferença, né? É quase um abismo, né? Entre a forma como se entendia na antiguidade o trabalho e a forma como a Reforma Protestante passa a entendê-la e que vai se perpetuando ao longo do tempo, até chegar a um ponto em que, nossa, quando alguém pergunta para mim o que eu quero ser, eu respondo minha profissão. Em que ponto a gente chegou, né? Só para a gente entender um pouco esse abismo, eu trouxe para vocês uma fábula que originalmente é de um fabulista grego, o Esopo, que ele originalmente escreveu como o gafanhoto e a formiga. Depois, um francês, o Jean de La Fontaine, ele muda o inseto, ele coloca a cigarra e a formiga, né? Ele escreve em francês, e eu trouxe para vocês uma tradução que é muito especial desse texto do Jean de La Fontaine, porque é uma tradução do Bocage, né, o poeta português. Ixi, gente, procurem o Bocage aí na internet que vocês vão ficar de cabelo em pé. O Bocage foi um autor muito especial, eu sou suspeita para falar. Mas, assim, ele traduziu a fábula do Jean de La Fontaine, que é uma versão da fábula do Esopo. Então, o Bocage, traduzindo Jean de La Fontaine, escreveu assim. Acompanhem comigo. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo, a fé do animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A pedinte, ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, a toda hora.
Oh, bravo! Torna a formiga. Cantavas? Pois dança agora. Ai, que formiga. Então, por que eu trouxe esse texto para vocês? Para a gente pensar um pouquinho assim. Olha só, a gente chegou num ponto em que a nossa subsistência tem que vir do nosso trabalho e todo mundo já internalizou isso, a formiga e todo o seu formigueiro já internalizaram isso, e quem não internalizou isso, bau, porque se você ficou dançando e não trabalhou, então, filhona, agora você vai cantar e vai se ferrar lá longe de mim. É isso, né? Então, pensando, né, nessa valorização do trabalho enquanto fruto, a subsistência, enquanto um fruto necessário do suor do nosso rosto, fruto necessário do nosso trabalho, né? Muito alinhado, então, com esse pensamento a respeito do trabalho que vai cada vez mais recrudescendo e se agigantando conforme a modernidade vai chegando e se estabelecendo, né? Tanto assim que, pasmem, gente, pasmem, que eu também fiquei pasma quando eu descobri isso. Lá no ano de 1941, aqui no nosso país, não faz tanto tempo, gente, 1941 não faz nem 100 anos. Né? Aí vocês vão me dizer, mas 100 anos é muito tempo. Não é, gente. 100 anos no curso da história é um espirro. Né? Então, assim, 1941 foi ontem. Então, lá em 1941, aqui no Brasil, a gente tinha um decreto-lei, era o decreto-lei 3688, né? Que ele falava sobre vadiagem. Olha aí na tela. O artigo 59 dizia o seguinte: entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, quer dizer, se ele fosse válido, se ele pudesse trabalhar, se não fosse inválido, entregar-se habitualmente à ociosidade, ou seja, ao descanso, ao não fazer nada, né? Sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena, prisão. Quanto tempo de prisão? De 15 dias a 3 meses. Então, assim, se você fosse um vadio, o que era um vadio, né, segundo esse decreto-lei? A pessoa que não trabalhava, a pessoa que se entregava habitualmente à ociosidade, ao descanso, né, ao não fazer nada. A pena dessa pessoa era ser presa, né? Ser presa de 15 dias a 3 meses. Agora, vocês imaginem quanto tempo a cigarra não pegaria de prisão, né? Muito bem, gente. Daí, para a gente ir caminhando, então, para o final do nosso encontro, infelizmente, eu gostaria de trazer para vocês a perspectiva de um filósofo, né? O Karl Marx, que escreveu muito, se debruçou muito sobre o tema do trabalho e que escreve assim, numa determinada altura do Capital, né? Ele escreve assim na tela para vocês: a existência de cada elemento da riqueza material não existente na natureza sempre teve de ser mediada por uma atividade especial produtiva, adequada a seu fim, e que assimila elementos específicos da natureza a necessidades humanas específicas. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho. Por isto, isso é muito importante, gente, anotem aí. É o trabalho uma condição de existência do homem, independente de qualquer forma de sociedade. Olha o que o Marx está defendendo. Ele está defendendo que o trabalho, ele não é uma coisa qualquer, ele é uma condição de existência do homem. E é uma defesa que vai ter
consequências futuramente ao longo de todo o edifício arquitetônico da obra dele, né? Mas o interessante também da gente ler essa passagem do Marx é que aí a gente pode pensar assim, bom, beleza, se para Marx o trabalho é uma condição de existência do homem, então isso quer dizer que só o homem trabalha? Porque, por exemplo, uma aranha, ela pode fazer alguns processos muito semelhantes ao de um tecelão. Não pode? Ou de uma costureira, quando ela monta a sua teia, que, aliás, é de uma beleza, né? Ou então, como chama? Barro, o João de Barro, também ele é capaz de construir uma casinha que, gente, o negócio é arquitetonicamente perfeito, assim, né? Aí vocês vão dizer, então calma aí. Então quer dizer que a aranha, quando ela faz aquela teia que se assemelha a uma tecelã, ou quando o João de Barro faz aquela casinha, né, que se assemelha ao trabalho de um arquiteto, então você está me dizendo que nem a aranha, nem o João de Barro trabalham para o Marx? Não, eles não trabalham. É exatamente isso que você está pensando. Para o Marx, só quem é capaz de executar trabalho é o homem. Por quê? Porque antes de executar, o homem planeja, coisa que nenhum outro animal do reino animal, além do ser humano, é capaz de fazer. Este planejamento, esta concepção mental, né? Este programa que o homem realiza antes de executar o trabalho, é o que diferencia, digamos assim, o que o carrega, o que o atribui, né, da capacidade de trabalhar, enquanto que outras espécies do reino animal, no Marx, não são capazes, então, de realizar trabalho entendido sob esse ponto de vista. Maria Fernanda, Diga olha lá. a ProRegis, contribuindo com o que você acabou de dizer, ela escreveu, trabalho é uma categoria ontológica do ser humano. É algo que, por mais que alguém tente tirar dele, não vai conseguir. Já vem no momento em que passa a existir. Pronto. Então, essa professora ela é bastante marxiana no sentido do entendimento do trabalho enquanto condição de existência do homem. Perfeito. Muito embora haja outras concepções, né? Mas eu entendo que a professora Regis tem uma leitura marxiana, né? Do trabalho. Legal. Vou deixar, então, uma reflexão final para a gente. Na última tela, né, para refletir. Será que o nosso trabalho vai ser totalmente substituído pelas máquinas? Aí, uma imagem preciosa que está aí na tela para vocês, a imagem do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, em que ele faz uma crítica, né, ao trabalho realizado de uma forma alienada, né, não muito reflexiva, né, e acho que talvez para a gente começar a pensar nessa questão do trabalho possivelmente o trabalho humano substituído totalmente assim pelo da máquina, porque em grande parte em vários setores já foi substituído, né? Mas o Miguel Benassaiga, que é um filósofo argentino, ainda vivo, em 2017 ele escreveu A Singularidade dos Vivos, e ele disse assim, vocês querem saber se vai chegar algum dia em que o trabalho humano vai ser totalmente substituído pelo trabalho das máquinas? Para a gente pensar isso, a gente tem que pensar o que nos diferencia enquanto seres vivos e seres humanos, o que nos diferencia das máquinas. As máquinas conseguem fazer tudo o que nós conseguimos? Eu acho que não, porque nós, seres humanos, temos uma singularidade. E eu quero saber, então, que singularidade é essa? Quem tiver disposto e tiver condições, faça uma pesquisa. Que singularidade é essa de que o Miguel Benassaiga está contando para a gente? Gente, obrigada. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. A gente se encontra na próxima semana, mas antes da gente ir, a Jennifer tem um recadinho. Gente, é um convite para que vocês participem com a gente de uma programação do dia 22 ao dia 23 de outubro, que é do Movimento Inova, com uma programação 100% online e cheia de novidades.
acompanhem com a gente para nós pensarmos juntos esse projeto educacional tão importante, né, na nossa vida. Perfeito, perfeito. Foi um prazer, então a gente se encontra na próxima quinta-feira e um beijão. Não esqueçam de responder a avaliação, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.